gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. Hoje nós vamos iniciar nossa disciplina de saúde mental. E o tema da aula de hoje é saúde mental versus transtorno mental, certo? Antes da gente falar um pouquinho sobre saúde mental, é necessário que a gente lembre o que significa saúde. Como vocês já viram, durante muito tempo a saúde ela foi considerada como a ausência de doenças. A saúde ela era considerada um equilíbrio. E quando o corpo ele sofria algum desequilíbrio, nós tínhamos o aparecimento das doenças. Após a Segunda Guerra Mundial, foi visto que esse conceito de saúde como sendo apenas a ausência de doenças era um conceito muito limitado. Então, a Organização Mundial da Saúde criou o conceito que vocês sabem e conhecem até hoje, que é com a saúde como sendo o completo bem-estar físico, mental e social. Embora esse conceito ele seja um pouco utópico, porque é muito difícil nós realmente termos todos esses componentes da nossa saúde diariamente, é esse o conceito que é usado ainda hoje. O conceito de saúde, ele dá essa ideia também de algo que a gente pode promover, a gente pode contribuir com a nossa saúde, prevenindo assim o aparecimento de doenças. E a saúde mental, né? O que seria essa saúde mental? A saúde mental, ela seria o equilíbrio da nossa mente. Seria a gente dizer que nós precisamos ter uma mente saudável. E aí eu trago para vocês esse conceito de saúde mental como sendo a expressão utilizada para descrever a qualidade cognitiva e emocional de um indivíduo ou ainda para designar a inexistência de alguma doença mental. Ou seja, a capacidade cognitiva é a capacidade que eu tenho de ordenar meus pensamentos, a capacidade que eu tenho de meus pensamentos eles terem um fundamento, eles terem uma lógica. E a capacidade emocional que eu tenho seria como eu lido com minhas emoções, como eu equilibro no dia a dia as minhas emoções. Se eu conseguir ter um pensamento razoável, ordenado, e lógico, e eu conseguir controlar minhas emoções, aí eu posso ser considerada uma pessoa que tem saúde mental. Quando existe um desequilíbrio de emoções ou uma desordem desses pensamentos, eu posso vir a desenvolver um transtorno mental. Então, o que seria esse transtorno mental? O transtorno mental seria essa desordem de pensamentos, de emoção, de comportamento, né? É muito importante que a gente saiba que o transtorno mental é uma doença. Por que eu digo isso? Porque no dia a dia as pessoas costumam banalizar. Às vezes as emoções elas são confundidas com transtornos. Porém, todos nós temos que saber que nós temos dias tristes, nós temos dias alegres e que isso é natural. Se eu tive algo que alguém disse algo que eu não gostei, eu tenho o direito de ficar triste. Isso não quer dizer que eu tenho um transtorno mental. Quer dizer que eu estou triste porque algo me deixou triste. O transtorno mental é algo mais amplo, é uma desordem de um grau maior. E aí nós vamos falar algumas considerações sobre esses transtornos mentais, né? O que são transtornos, de onde eles surgem, por que eles acontecem. É importante que a gente saiba que esses transtornos mentais, né, que eles podem ser chamados de transtornos psiquiátricos ou psicológicos, ele inclui algumas alterações de pensamento, emoções e até comportamento. Por exemplo, uma alteração de pensamento. Tem pessoas que começam a achar que elas estão sendo perseguidas, né? Então, elas têm esse pensamento que alguém está ali fazendo mal, que alguém vai prejudicá-las de alguma forma. E isso pode significar o início de algum transtorno.
Ela pode também ter um desequilíbrio das emoções, né? Ela pode estar chorando demais ou alegre demais em excesso. Não aconteceu nada, de repente aquela pessoa está muito feliz, não aconteceu nada, de repente aquela pessoa está muito triste, ou seja, ela está tendo esse desequilíbrio emocional, ela está muito alegre ou ela está muito triste e não existiram fatores que desencadeassem essa alegria ou tristeza. Então isso pode ser o início de um transtorno mental. E do comportamento, né? As pessoas, às vezes, elas têm comportamentos que são diferentes, por exemplo, os excessos, né? A gente tem, por exemplo, um tipo de transtorno que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que você tem diferenças comportamentais. Às vezes pode ser até um excesso de limpeza, por exemplo. Né? Tem pessoas que limpam o mesmo lugar, ou lavam as mãos milhares de vezes por dia. Né? Então, assim, a gente até brinca às vezes no dia a dia, né? Agora na pandemia a gente está com toque de lavar as mãos, porque nós estamos lavando muito as mãos. Porém, nós temos consciência de que nós estamos lavando para prevenir que a gente adquira uma doença. É diferente. Uma pessoa que ela tem toque, ela faz uma ação repetidamente, ela acha que aquilo ali nunca vai ser suficiente, né? Então ela tem essa alteração do comportamento. Os efeitos de uma doença mental podem ser duradouros ou temporários, ou seja, existem doenças mentais que a pessoa pode ter a vida toda, e aí ela precisa ter esse controle, precisa de medicamento, precisa de acompanhamento. Existem alguns tipos de transtornos que eles podem ser temporários, né? Eles podem durar 1 mês, 2 meses, dependendo do tratamento que você tenha e do que causou aquele transtorno, como nós vamos ver nas aulas posteriores. Pesquisas indicam que cerca de 50% dos adultos tendem a sofrer de doença mental com algum momento da sua vida. Ou seja, a doença mental ela faz parte da nossa vida como qualquer outra doença. Durante muito tempo, as pessoas negaram muito a doença mental. As pessoas tinham vergonha. A gente vai ver mais na frente que existe ainda hoje um preconceito contra o doente mental, mas que as pessoas também elas tinham vergonha de assumir que tinham essa doença mental, elas tinham vergonha de procurar ajuda, né? Isso fez com que os índices aumentassem cada vez mais. 4 das 10 principais causas de incapacidade nas pessoas devem a transtornos de saúde mental. Essas incapacidades, por exemplo, são quando esses transtornos eles afetam realmente o dia a dia. Quando você deixa de trabalhar porque o trabalho está ali adoecendo, quando o nível de ansiedade é tão grande que você não consegue mais desempenhar funções normais, o nível de depressão é tão grande que você não consegue mais levantar da cama. Né? Então, assim, as doenças mentais, elas também são responsáveis por incapacidades. Pessoas que deixam de trabalhar, pessoas que deixam de ter uma vida normal e comum, porque são vítimas de algum transtorno mental. A gente sempre via desde muito tempo, né, que 2020 a depressão seria o mal do século, né, e hoje realmente nós vemos muitas pessoas que têm transtornos depressivos, né, então a depressão ela é a doença mais predominante entre os transtornos mentais. E, apesar dessa prevalência elevada de doenças mentais, apenas cerca de 20% das pessoas que têm doença mental procuram assistência médica. Como eu falei, ainda existe um preconceito em relação a isso, né, onde a gente vai chamar de psicofobia. Essa psicofobia é o preconceito que nós temos em relação aos pacientes que têm transtornos mentais, muitas vezes até conosco mesmo. Por exemplo, muitas pessoas que tiverem uma gripe, na mesma hora elas vão procurar um médico, elas vão procurar um remédio, se tiver um problema estomacal, porém quando elas têm um problema mental, elas têm vergonha. Por que isso acontece? Por que a gente não procura um psicólogo com a mesma facilidade que a gente procura um médico endocrinologista se tiver um problema hormonal? Por que a gente tem vergonha de dizer que vai a um psiquiatra, se achar que está tendo algum transtorno mental, e não tem vergonha de dizer que vai no gastroenterologista fazer uma endoscopia, por exemplo? Porque existe um preconceito, né? Nós ainda sofremos esse preconceito. A geração de vocês, graças a Deus, é uma geração mais livre disso. Vocês, por exemplo, não têm vergonha de dizer que precisam de um psicólogo. As pessoas costumam dizer que a geração de hoje é uma geração muito mimimi, mas em contrapartida, vocês são capazes de se auto-observar e procurar ajuda, o que é muito bom. Né? Até eu já vi alguns textos que dizem, né, que não é que as pessoas antigamente não precisavam, elas simplesmente negavam isso, elas fugiam dessa necessidade de procurar apoio, e vocês não, vocês já buscam esse apoio. O que a gente tem só que ter cuidado é para não banalizar esse transtorno mental. Por exemplo, eu sou uma pessoa temperamental, hoje eu estou triste, daqui a pouco eu posso ter alguma notícia e ficar feliz, ou eu posso estar feliz e de repente eu ficar triste. Isso é um temperamento, né? Tem pessoas que têm essa oscilação de temperamento, porém, algumas pessoas já vão caracterizar isso como sendo um transtorno bipolar. Só que o transtorno bipolar é uma doença grave, uma doença séria, então nós temos que ter muito cuidado com esses rótulos.
né? Porque se antes a gente negava a doença mental, hoje a gente tem que ter cuidado para não exagerar a doença mental. Exagerar no sentido de não ver doença onde não tem. Por exemplo, é natural que você fique ansioso antes de uma prova. É natural que você tenha um receio antes de apresentar um seminário. Isso é natural, uma ansiedade natural. E as pessoas às vezes dizem, eu tenho um transtorno de ansiedade porque eu tenho medo de fazer uma prova. Não, isso é totalmente natural. Faz parte do ser humano. Quando não é natural, é quando isso impede que você tenha uma vida normal. Você está passando uma semana sem dormir porque você vai ter um seminário para apresentar? Né? Aí você tem que avaliar. Isso acontece muitas vezes. Ou quando não tem um motivo específico. Você se sente ansioso, não sabe a causa. Aí sim você tem que procurar ajuda. Às vezes as pessoas dizem, hoje eu estou muito depressivo. Gente, a depressão ela não é um dia, né? Ela é um processo. Então você está triste, mas não quer dizer que você esteja depressivo. Né? A psicofobia aqui no Brasil ela tem um significado que vai além do clínico. Né? Ela é vista como realmente esse preconceito que você pode desenvolver a pessoas que têm algum transtorno mental. E aí, eu trouxe essa lâmina também para vocês verem algumas coisas que as pessoas falam que devem ser evitadas, né? O que não dizer a um paciente que tem transtorno mental, que é preguiça. Tem gente que acha que é preguiça, a pessoa da depressão está deitada, ela não consegue levantar, alguém deixa de ser preguiçoso, levanta, isso é drama, isso é tá se fazendo de vítima, e não é. A gente tem que aprender primeiro a não julgar. Né? Um dos impactos que os nossos alunos têm quando chegam no CAPS é porque eles imaginam que no CAPS eles vão encontrar pessoas surtando, eles vão encontrar aquela cena de filme, né? Pacientes que têm surtos, pacientes que estão realmente doentes, que são considerados loucos. E não, no CAPS nós encontramos pessoas como nós, né, que precisam de algum tratamento, porque elas têm algum desvio de comportamento, ou de pensamento, ou de emoção. Porém, são desvios simples, são desvios comuns que qualquer um de nós podemos ter em qualquer momento da nossa vida. Então, é muito importante que nós tenhamos, sim, esse lado humano, e essa consciência de que é natural do ser humano, na vida, passar por alguma época que possa ter algum transtorno mental. Às vezes a gente até vê, né? A pessoa diz que vai suicidar, por exemplo, que é algo muito grave, que a gente não pode deixar isso de lado. Só que tem gente que diz o quê? Para chamar atenção. Ele não tem coragem. E às vezes a gente acaba se deparando com casos tristes porque a pessoa deu alguns sinais e que foi ignorado, né? Porque as pessoas julgam muito esses comentários. E tudo deve ser levado em consideração com muito cuidado, com muito amor, né? E sempre com muita humanização também. E aí, como identificar uma doença mental? Professora, você disse que pode ser uma ansiedade normal e pode ser uma ansiedade patológica. Como eu vou saber? Como eu vou saber se eu tenho uma tristeza ou se eu tenho uma depressão? Né? Primeiramente, você não vai conseguir identificar isso sozinho. Né? Você precisa de um profissional especialista para identificar realmente o que você tem. A gente tem visto, né, com essa banalização dos termos, né, das doenças mentais, que as pessoas já chegam às vezes com diagnóstico. Doutor, vim me consultar porque eu tenho um transtorno de ansiedade. Eu vim me consultar porque eu acho que eu sou bipolar, né? Ou porque eu estou muito estressado e eu acho que isso já é uma doença. Primeiro, não se autodiagnostique. Né? Se você acha que essa doença, esse transtorno realmente está atingindo, procure uma ajuda. Vá no posto de saúde, primeiramente, né? Que lá ele vai lhe direcionar para o CAPS, e aí o profissional vai realmente avaliar o seu caso. Mas existem algumas coisas que nós podemos observar enquanto profissionais. Primeiro, a gravidade dos sintomas. Como é que está esse nível de depressão, esse nível de ansiedade? Né? É muito forte? Você está sem dormir? Você está sem se alimentar? Você está dias e dias que você não consegue levantar da cama? Não tem um motivo para isso? Teve algo que lhe deixasse assim ou não? Né? Então, isso tem que ser observado. Por quanto tempo você está assim? Professora, eu estou triste há 2 dias. Não. Eu estou triste há 2 dias porque meu namorado terminou comigo. Você não tem depressão. Você tem um motivo, você tem pouco tempo e é natural você estar triste por algo que lhe deixou mal. Né? Então, isso não é nenhum tipo de transtorno mental. De que maneira os sintomas afetam a capacidade de funcionamento na vida diária? Foi o que eu falei anteriormente. Né? A linha que separa é uma linha tênue, né? Às vezes a gente não consegue separar, a gente precisa de um profissional especializado. Mas uma das dicas é qual o grau de comprometimento que isso está trazendo na sua vida. Eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais me concentrar por conta disso. Então sim, procure ajuda. Estou com muito tempo que eu não consigo dormir, eu não consigo comer por conta disso, não acontece nada. Procure ajuda. Mas assim, não tente se autodiagnosticar. Busque um profissional que seja realmente entendido do assunto.
E as causas, né? A gente discute muitas causas. O que causa doença mental? O que faz uma pessoa desenvolver e outra não? Existem alguns fatores que podem influenciar no aparecimento ou não de transtorno mental. Porém, não existe ainda nada concreto 100% que diga, isso causa transtorno mental, isso não causa, né? Não sabemos ainda. A gente sabe que existem vários fatores. Um dos fatores são os fatores hereditários. Pesquisas indicam que numa mesma família, vários pacientes têm transtornos mentais, então que existe uma predisposição genética. Se na minha família eu tenho alguém que tem alguma depressão, alguma esquizofrenia, algum transtorno bipolar, eu posso vir a ter. Porém, isso não é uma certeza, né? A gente não pode dizer, se você tem, sua mãe tem depressão, você também vai ter. Não, não podemos afirmar, certo? Inclusive, você pode, sua mãe ter tido, seu irmão ter e você não ter. Ou você ter e seu irmão não ter, né? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Os fatores biológicos, né? Algo no meu corpo não está normal. Pode ser, às vezes, um problema hormonal. A pessoa, às vezes, ela vai se consultar porque ela acha que está com depressão e o que está deixando ela depressiva é a falta de um determinado hormônio. E aí ela faz um tratamento hormonal e a depressão dela fica curada, né? Então, pode ser um fator biológico. Pode ser um fator psicológico, que é como você sente as coisas. Nós temos sentimentos diferentes, nós reagimos a situações de maneiras diferentes. Numa quarentena dessa, por exemplo, tem pessoas que estão toda hora desesperadas assistindo jornal, preocupadas com medo de morrer, porque os índices estão aumentando. Tem pessoas que estão aproveitando esse mesmo tempo para estudar, para ler, para assistir série, para ver filmes de comédia, né? Então, assim, os fatores psicológicos, eles têm uma influência. Como você escolhe cuidar da sua mente, isso vai influenciar no desencadeamento de uma doença, por exemplo. E também os fatores ambientais, sociais, é o que está acontecendo. Né? Voltando à fala da pandemia, muitas pessoas têm medo do que pode vir depois, medo de perder o emprego. Muitas pessoas já estão desempregadas. Muitas pessoas estão desesperadas porque não tem como comprar algo, porque não estão ganhando dinheiro como ganhavam. E isso pode vir a desencadear um transtorno mental. Né? Algo que começa com preocupação pode sim desencadear um transtorno. Isso precisa ser cuidado, isso precisa ser ouvido. E é por isso que tem vários psicólogos, né, fazendo atendimentos voluntários, tem várias ONGs fazendo atendimentos voluntários para evitar que cresçam, né, esse número de transtornos mentais e que a pandemia não cause um problema a mais. Então, várias pessoas já estão se articulando nesse sentido de melhorar a saúde mental da população. E aqui eu trouxe só alguns exemplos de transtornos mentais que nós veremos nas futuras aulas, né? Essa é uma aula introdutória. Próxima aula nós vamos ver a história da saúde mental, como começou, como era antes, o que mudou, né? Como é agora, como é que o doente mental começou a ser tratado, como é que ele é tratado hoje em dia, né? Tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas. E aqui é só para deixar vocês com um pouco de noção do que vem por à frente em relação a transtorno mental, né? A depressão, que é o mais conhecido, é o que mais atinge as pessoas, o transtorno afetivo bipolar, que as pessoas às vezes brincam, né, falam de maneira simples, mas é algo muito sério, é um transtorno muito sério que deve ser cuidado, que pode ser grave, né? Então nunca digam que uma pessoa é bipolar. Fulano hoje está triste, amanhã está feliz, é bipolar. Nunca digam isso, né? Porque o transtorno afetivo bipolar é sim uma patologia e é sim uma patologia séria. Os transtornos de ansiedade, aí nós vamos ver quando é que é uma ansiedade normal, como eu já falei, e quando é que essa ansiedade vem a ser patológica, né? Quando é que esse transtorno de ansiedade precisa de uma atenção a mais. O que diferencia um paciente que tem uma ansiedade normal de um paciente que tem uma ansiedade patológica? Nós veremos isso nas próximas aulas. A esquizofrenia, que é uma das doenças mais graves, né, que a gente já conhece há muito tempo, que o paciente ele tem alucinações, ele tem delírios, né, ele pode escutar voz, ele pode ver coisas que uma pessoa sadia mentalmente não vai ver, ele pode ter sensações táteis que uma pessoa sadia também não tem, enfim, ele tem uma série de sinais e sintomas que caracterizam como esquizofrenia. E, além disso, nós temos outras patologias, né, como a demência, a deficiência intelectual mesmo, alguns transtornos de desenvolvimento, como o autismo, né, a gente também tem alguns transtornos alimentares, que também são considerados transtornos mentais, como bulimia, anorexia, a própria compulsão alimentar, a vigorexia, né? Então, enfim, tem uma série de transtornos. Nós temos, para vocês terem ideia, mais de 200 doenças que são consideradas transtornos mentais, né? Então, assim, a cada dia esse número cresce, a cada dia esse número é ampliado. E a cada dia são observadas novas situações que podem vir a desencadear um transtorno mental, certo? Mas por hoje é só. Eu trouxe aqui só para finalizar a nossa aula algumas dicas,
A gente sempre pergunta, e como fazer para cuidar da saúde mental? A gente tem sempre que lembrar que a enfermagem hoje, mais do que a cura, ela também tem esse cuidado. Nós vamos trabalhar na prevenção, na promoção da saúde mental, para assim prevenir o aparecimento de doenças mentais, de transtornos mentais. O que seria? O que a gente pode fazer? E aí tem várias dicas de vários especialistas, e eu trouxe algumas, né, que podem beneficiar vocês de alguma forma. Primeiro, a alimentação. A gente sabe que a carência de algumas vitaminas, por exemplo, né, ela pode deixar alguns quadros serem confundidos, né, com alguma doença mental, e às vezes é alguma doença, alguma carência de algum nutriente, desculpa. A atividade física, a gente sabe também que ela faz os neurotransmissores liberarem substâncias do nosso bem-estar. Então, quem faz atividade física tende a se sentir emocionalmente também melhor. Dormir bem, né? Ter momentos dedicados à pessoa querida. É muito importante você se sentir querido, você se sentir amado, né? Isso contribui para o seu bem-estar emocional. Ter um tempo para esporte, para lazer, para fazer o que você gosta. É importante que você direcione esse tempo para fazer o que você gosta. Né? Cuidar da saúde mental é também fazer algo que nos dá prazer. Ter contato com a natureza. Eu sei que agora a gente não pode sair de casa, mas às vezes você tem um quintal na sua casa, né? Tem uma árvore que você pode observar, você pode tirar algum momento para ficar ali naquele local que você tem vínculo com a natureza. Faça algo que lhe dê prazer, faça algo que você goste, desenvolva a sua fé. Quando a gente fala de fé, a gente não pode falar de religião necessariamente, a gente fala de fé no contexto maior, né? Tenha uma fé, acredite em algo, né, que você possa se apegar e possa lhe trazer mais conforto, né, possa lhe aproximar de Deus e lhe dar um acalento nesses momentos que são mais difíceis. Conheça a si mesmo. É a questão do autoconhecimento. É muito importante que eu me conheça. Eu tenho que saber o que me faz bem e o que não faz. O que eu faço que me deixa feliz? O que deixa minha alma feliz? O que não deixa? O que me deixa triste? A gente tem que observar isso. Muitas pessoas adoecem porque elas passam a vida toda fazendo algo que não gosta. Eu não imagino eu trabalhar em algo que eu não gostasse. Poxa, eu passo 8 horas do meu dia trabalhando. Então, esse meu trabalho ele tem que ser bom. Eu tenho que gostar do que eu faço. Isso vai melhorar a minha saúde mental. Do contrário, deve ser horrível você fazer algo que você não gosta. Né? Deve ser desmotivador. E sim, pode predispor, né? Pode ocasionar futuramente o aparecimento de algum transtorno mental. E ajude o próximo. Quando a gente ajuda alguém, você tem essa alegria interna de saber que você foi útil. Né? Isso também contribui para a nossa saúde mental. E para finalizar, de verdade, né? Eu trouxe só esse printzinho bonitinho que eu lembrei de vocês. Cuide de você. Priorize sua saúde mental. Seja seu melhor amigo. Muitas pessoas vão passar pela tua vida, mas você é o único que conhece e que sabe o que passa aí dentro do seu coração. Você é o único que pode garantir a sua felicidade. Um grande beijo, gente. Tô com muitas saudades. Foi muito bom estar com vocês. Se cuidem, fiquem em casa e até a nossa próxima aula. Beijo. PWA em ação.